Boa noite, somos aqui da Igreja de Interlagos, sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é o dia 29/7/2025, uma terça-feira, e nós estamos aqui reunidos para o culto da Escola da Doutrina Bíblica, que ocorre semanalmente às terças-feiras, às 20 horas. Temos também o culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários e também um jeitinho de você chegar nesta sala aqui, né? Os nossos cultos todos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto. Também temos o Instagram e o Facebook. Você também pode fazer perguntas, tem o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br e também pode nos encontrar lá no WhatsApp. Queria pedir para que você, se você entrou aqui, né, no YouTube, que você comente, curta e compartilhe. E diga de que lugar você está nos assistindo. Com isso, as nossas gravações alcançam relevância no YouTube. E também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Seja bem-vindo. Bom, dita essas palavras padrão, né, só um minutinho. Eu quero fazer uma breve oração para a gente poder dar início ao estudo bíblico sobre justiça. Fecha os teus olhos e vamos orar. Jesus querido, obrigado por esta noite agradável, onde nós nos reunimos para conversar e para falar das tuas bênçãos, para falar da tua palavra e aprender da tua palavra, Senhor. Peço que tu nos livres de todo mal, nos dê a graça da tua presença. Peço que abençoes a Eliette, livra ela do mal, abençoa a sua casa, a sua família, o seu filho e a sua nora, os netinhos, tudo, Senhor. Peço que tu livres a Eliette de todo o mal e dê graça a ela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. É com você, irmã Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. Mais uma terça-feira aqui, né, em comunhão com os irmãos. E muito me alegra estar aqui, né? E a gente tem a facilidade de estar online, né? Não precisa de sair de casa nesse frio, que hoje está um dia bem frio. Mas tudo bem, a gente vai se ajeitando. Bom, irmãos, hoje o nosso culto é sobre justiça, né? E eu comecei assim a observar que esse conceito de justiça, irmãos, tem vários aspectos, inclusive na Bíblia, né? Então, o que a gente conhece? A gente conhece a justiça dos homens, conhece uma coisa chamada justiça social, né? Tem também a justiça do Deus do Velho Testamento. Existe também a minha justiça, que vem a ser a minha justiça. E tem a justiça do verdadeiro Deus, né? Então, aqui a gente já viu 5 aspectos de justiça, né? A justiça dos homens, a justiça social, a justiça do Deus do Velho Testamento, a minha justiça. O que é a minha justiça? É igual à justiça de Deus. E a justiça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês veem que hoje vai ser bem interessante a nossa palavra, irmãos. Só para começar, assim, rapidamente, falar sobre a justiça dos homens, né? Porque a justiça em si, quando a gente fala justiça dos homens, isso se refere mais a um sistema legal e judiciário de leis, né? Estabelecido por uma sociedade, vamos dizer, para resolver conflitos, né? Estabelecer o que é crime e o que não é crime. Isso seria mais ou menos a justiça dos homens, né? E ela se baseia em leis criadas por autoridades constituídas pela população ou não, né? Pessoas, muitas vezes, que usurpam o poder, ela pode se tornar uma legisladora injustamente. Então, o que a gente vê é que essa justiça dos homens nem sempre é justa, vamos dizer assim, né? Porque, de modo geral, elas tentam garantir a ordem,
né, punir os crimes, mas, juridicamente, o que a gente vê, irmãos, muitas vezes são coisas assim ligadas à justiça, difícil de entender, tá? Eu vou dar um exemplo de uma notícia que eu vi agora. Uma influenciadora chamada Isabela Cepa, é uma influenciadora feminista, tá? Ela foi acusada de transfobia em 2020, durante as eleições municipais de 2020. E essa influenciadora, ela fez 5 tweets, que esses 5 tweets eram mais ou menos a mesma coisa. Ela lamentava que essa Isabela, né? Ela lamentava que na eleição de 2020, de segundas eleições municipais, essa mulher fez 5 tweets. E cada tweet depois foi julgado como crime relacionado a crime racial, né? Porque, segundo o STF, o crime de transfobia ele é igualado a crime racial e são penalidade de 5 anos. Então, para cada tweet que essa influenciadora fez, ela vai receber penalidade de 5 anos, então 5 vezes 5, 25 anos de prisão. A gente pensa, nossa, isso é justiça, né? Será que uma pessoa que estuprou, matou, esquartejou, ganha tudo isso de pena? Na maioria das vezes, não. E tem todos aqueles benefícios, né, que acaba sendo com o sexto da pena cumprida, né? Aí a pessoa fica 4, 5 anos e já sai por crimes hediondos, né? Então, muitas vezes também, irmãos, a justiça ela não é cega, apesar que ela é cega na estátua, que quer dizer, olha, ela não vê a quem, né? Mas a gente sabe que ela não é cega, porque ela privilegia alguns em detrimento de outros, né? Muitas vezes a justiça condena inocentes, liberta traficantes, corruptos, né? E toda classe de criminosos, às vezes, são libertos, né? E aí a gente pensa assim, isso é justiça? Né? O que é justiça, afinal? Né? Eu vou dar uns exemplos, irmãos, rapidamente, mas eu quero deixar bem claro que não estou me referindo ao Brasil. Não estou me referindo ao Brasil. Eu estou me referindo a outros países longínquos daqui. Né? Então, tem alguns países que não é o Brasil, que a população na prática, ela é extorquida pelos políticos com impostos, com contribuições, para que esses políticos acabem se apropriando de maneira desonesta desses impostos, dessas contribuições, através de ONGs, né, organizações não governamentais, é uma coisa assim, meio difícil, né, de punir, porque é difícil de explicar, é difícil de entender, né, então, legislações meio dúbias, opressivas, e outros dispositivos arrecadatórios, né, acabam levando o povo a ser escravizado praticamente por tantos impostos, né? Tem países, irmãos, que vocês não conhecem, que são países muito longe daqui, que os aposentados são roubados por associações, que políticos, sistema financeiro, bancos mancomunados, né? Roubam bilhões de aposentados, e nesses países ninguém é punido. Ninguém é punido, muito pelo contrário, acabam inventando novos impostos para cobrir esses rombos, né? Outros países também, irmãos, que vocês não conhecem, acabam encarcerando velhinhos e velhinhas, muitas vezes doentes, muitas vezes inocentes, são encarcerados por causa de perseguição política, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, pessoas com câncer, pessoas com quimioterapia, né, estão presas e vão em audiências e continuam presos, né? Então a gente pensa, nossa, acabou a bondade das pessoas, as pessoas não se comovem mais, né? Isso aí aconteceu muito lá na Segunda Guerra, mas agora eu acho que não acontece mais, irmãos.
Então, até mesmo políticos, né, às vezes são presos porque falam coisas que alguns magistrados não gostam, né, então, eu queria que o pastor abrisse 2 Pedro 2,12, que é o que a gente vê, né, que são pessoas que são sem misericórdia, né, que são pessoas corruptas, né? E isso a Bíblia prevê também. Segundo Pedro 2,12, eu queria que o pastor abrisse, porque fala sobre a injustiça, né? Então, aqui a gente falou muito sobre a injusta justiça que temos, né? Então, segundo Pedro 2,12, fala assim: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando, quer dizer, enganando, almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então, a Bíblia prevê a injustiça, né? Então, irmãos, em resumo, a justiça dos homens não funciona. O pastor levantou a mão, pode falar, pastor. Eliette, Oi. Queria dar as boas-vindas para Keren Caroline. Glória a Deus por sua vida, Keren. Mas para o final aí a gente conversa, Karen, tá bom? Karen. Tá Karen bom. Caroline. Karen, tá bom. Glória a Deus por sua vida, Karen. Bom, então a gente viu, irmãos, a primeira justiça que realmente não funciona, que é a justiça dos homens. Agora a gente vai falar sobre a dita justiça social, politicamente definida, né? Isso aí, irmãos, na maioria das vezes é um outro engano de políticos opressivos. Por quê? Essa frase, geralmente, ela é usada quando governos corruptos, né, querem enganar os mais desinformados para gerar grandes impostos com a desculpa, né, que esses impostos abusivos e exorbitantes vão ser distribuído entre o povo para gerar uma justiça social. Então, a maioria dos proventos provavelmente não vai chegar até o coitadinho, o pobrezinho, o final da linha. O dinheiro acaba se perdendo no caminho até lá, né, por pessoas inescrupulosas. Então, inventa-se, né, que haverá uma igualdade de oportunidade, uma garantia que todos tenham acesso aos recursos de educação, de saúde, de emprego, participação política, uma redistribuição de riquezas. Mas vocês conhecem aquele dizer, né? Quem parte, reparte, fica com a melhor parte. Mas isso, irmãos, graças a Deus, não acontece aqui. Tá? Isso acontece em outros lugares, né? Porque aqui, glória a Deus pelas nossas vidas, que Deus está cuidando de nós, né? Deus está cuidando de nós. Então, o que a gente viu, irmãos, que tanto a justiça social como a justiça dos homens tem um aspecto de um grande engano, né? Ou para gerar enriquecimento, ou para gerar poder, ou para gerar um curso político, né? E infelizmente, os sistemas judiciários de alguns países, né, estão buscando compensações materiais ou de poder para alguns, certo? Outra coisa, irmãos, que eu queria falar. Deus Pai nos alimenta, nos dá força para trabalhar,
nos dá condições para estudar, mas, irmãos, se os pastores discordar, depois eles me falam. O que eu creio? Que materialmente, vamos dizer, as bênçãos materiais, elas vão para o incrédulo e para o crente, para o que não presta e para o piedoso. Porque a gente vê pobre, crente e pobre, incrédulo. A gente vê rico, crente e rico, incrédulo. Então, bênção material não tem muito a ver, irmãos, com Deus, apesar que Deus não vai desamparar seu filho. Mas Deus está muito mais interessado em nos dar bênçãos espirituais. E por isso nós devemos correr muito mais atrás das bênçãos espirituais, ter a comunhão com Deus, do que ficar atrás de bênçãos materiais, irmãos. Não que nós não temos que orar pelo suprimento, não é isso, irmãos, mas muitas vezes a gente gasta muito mais energia procurando as bênçãos materiais do que buscando as bênçãos espirituais, né? Nas nossas orações, quanto tempo a gente gasta pedindo coisas e quanto tempo a gente gasta em verdadeira comunhão, buscando a comunhão com Deus, né? É nisso que eu me refiro, tá? Porque a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. E a gente vai ver o que é essa justiça que se refere a esse versículo. O pastor não precisa abrir, mas está em Romanos 14, 17, se você quiser depois conferir, tá? Eu queria que o pastor abrisse em Mateus 6,31, que é um versículo muito usado, tá? Para ilustrar isso que eu estou falando para os irmãos. Vou achar aqui um pouquinho. Para ilustrar isso que eu falei para os irmãos. Então, Mateus 6,31, pastor. Mateus 6,31. Deixa eu ver se o pastor consegue abrir. Acho que está com dificuldade. Tá, o vídeo caiu, tá bom. Então, eu vou ler para os irmãos. Mateus 6,31. Não andes, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Foi o que eu acabei de falar, irmãos. Vamos buscar o reino de Deus primeiro. Depois, essas outras coisas materiais vão sendo acrescentadas. É o que está dizendo aqui. E não é só buscar o reino de Deus, é buscar o reino de Deus e sua justiça. E a gente vai ver que a justiça relacionada ao reino de Deus não tem nada a ver com essa justiça dos homens e nem com justiça social, né? Muito menos. Outra coisa que eu queria apresentar para vocês, irmãos, é que muitas pessoas que se sentem... o pastor voltou. Tá. Pastor, pode falar. Eu tive um problema de internet aqui, Eliette, eu perdi esses minutinhos aí, a gravação também. Se você puder repetir brevemente. E a partir de quando será? Em uns 2 minutos? Eu acho que isso. Tá. Então, o que a gente falou sobre o Mateus 14, 17, que não precisa de abrir, pastor, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e a gente vai ver exatamente daqui para frente o que é essa justiça. O que é essa justiça? Que é diferente da justiça social, é diferente da justiça relacionada à legislação dos homens, né? E também falei sobre Mateus 6, 31 até 33,
que fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porque muitas vezes a gente gasta muito da nossa energia buscando coisas, gasta muito tempo da nossa oração pedindo coisas, e acaba gastando pouco tempo da nossa oração em comunhão verdadeira com Deus, pedindo as bênçãos celestiais, né? Então, vamos pedir mais bênçãos celestiais, vamos pedir as materiais, vamos, mas nem tanto quanto a gente costuma pedir, né? Então, outra justiça que eu quero falar agora, a justiça de Jeová. Por quê? Muitas pessoas que são injustiçadas por causa dos atritos da vida, irmãos, e atritos acontecem com todo mundo, ficam aguardando uma vingança divina, né? A tal da justiça divina, né? Entre aspas. Que ela fala: não, olha, é a justiça de Jeová, essa pessoa que me prejudicou, então eu vou orar para o meu Deus vingador, Jeová, Jeová justiceiro, e Jeová vai pesar a mão sobre o meu inimigo, né? Então, o que a gente vai falar, irmãos, é que Deus Pai não é vingador. Deus Pai não pesa a mão sobre ninguém, né? Então, em Jó 1:12, eu queria que o pastor abrisse, Jó 1:12. Isso, Jó 1:12, que fala assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele, Jó, tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Porque Jó era uma pessoa piedosa, era uma pessoa que adorava a Deus, era uma pessoa que amava Jeová. Aí, um dia foi Satanás conversar com Jeová, né? E Jeová falou assim para Satanás: olha, você viu meu servo Jó, como ele é temente, como ele é fiel? Aí Satanás tentou a Jeová e falou assim: ele é assim porque tu dá tudo para ele, tira as coisas dele para você ver se ele não vai blasfemar, né? Então, Jeová foi tentado. Só que, irmãos, existe um versículo em Tiago 1:13 que fala que Deus não pode ser tentado, né? Então, ficou uma interrogação aí, né? Seria Jeová o Pai? Se o Pai não pode ser tentado e Jeová foi tentado, né? Uma coisa eu digo, a Bíblia está correta de Gênesis e Apocalipse. Talvez o que não esteja correto é a interpretação por algumas pessoas, né? Jesus veio revelar o Pai, né? Bom, então, continuando em Jó, é interessante porque quando Jeová foi tentado por Satanás, e Satanás falou: toca na vida dele para você ver se ele não vai blasfemar, né? Então, Jó 2:5, eu vou ler que o pastor falou que caiu novamente lá. Jó 2:5 fala assim: porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Isso aqui, o diabo tentando Jeová. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então, isso, Jó 2:7, pastor. Jó 2:7, isso. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, irmãos, esse parênteses que eu estou dando aqui é para falar sobre a justiça de Jeová, que muitas pessoas falam: a mão de Jeová vai cair naquela pessoa porque Jeová vai me fazer justiça. Isso eu estou chamando de justiça de Jeová. Porque quem vai fazer a justiça de Jeová é a mão de Jeová. Então, a gente vai ver que Jeová
foi tentada por Satanás e ele mandou Satanás agir sobre a vida de Jó. E em Jó 19:19, a internet do pastor está caindo toda hora. Em Jó 19:19, irmãos, diz assim, Jó dizendo, todos os homens da minha confidência me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e eu escapei só com a pele dos meus dentes. Aí ele fala no 21, compadecei-vos de mim, meus amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Então, a mão de Deus, que Jeová permitiu que Satanás tocasse, a gente, por inferência, irmãos, a gente infere que a mão de Jeová é o próprio Satanás. Porque quem tocou em Jó foi Satanás. E aqui Jó está dizendo, porque a mão de Deus me tocou. Se Satanás é a mão de Deus, quem está pedindo vingança para a mão de Deus pesar, a pessoa está pedindo para Satanás tocar naquela pessoa. E será que isso é cristão? Oi, pastor, pode falar. A internet minha, Eliette, está muito ruim, eu não sei o que está acontecendo, eu estou usando agora a internet do celular. Então, a gravação, acho que a gente vai perder essa gravação. Talvez, se você quiser gravar um outro dia, de novo, aí você faz isso. Tá bom. Então, irmãos, a gente já viu a justiça dos homens, já viu a justiça de Jeová, né? Aquela justiça da mão que pesa. Agora vamos ver a minha justiça, que a gente tem uma justiça própria, né? E isso está em 2 Samuel 21, eu não sei se o pastor vai conseguir passar, acho que não. Irmãos, se vocês quiserem pegar suas Bíblias, é interessante, tá? Mas eu vou ler, tá? 2 Samuel 22, 21. O pastor vai conseguir passar. Tá, 2 Samuel 22, 21. Aqui, irmãos, em 2 Samuel, é o cântico de Davi, né? Então, a ideia é a seguinte, se eu for bonzinho, eu vou ser salvo. Se eu agir conforme Jeová quer, conforme a lei de Jeová, né? Talvez ele me salve. A ideia é essa. Se eu for bonzinho, eu vou ser salvo. Tá? Então, 2 Samuel 22, 21, fala assim, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os meus juízos estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei. Está falando dos estatutos da lei de Jeová, né? Porém, fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Olha o 25, irmãos. Olha o 25, que interessante. E me retribuiu... Deixa eu ver, o pastor está conseguindo passar, que está tão pequenininho aqui que eu não vejo. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Então, irmãos, a ideia de Velho Testamento é assim, se você for bonzinho, o Senhor vai ter misericórdia e talvez te salve. É totalmente diferente da ideia do Velho Testamento, do Novo Testamento. Velho Testamento é, a minha justiça vai agradar a Deus. Novo Testamento, eu sou um pecador, Jesus me salva, ele tem misericórdia de mim, eu me entrego a Deus e ele vai me transformar. E essa transformação vai me fazer uma pessoa melhor.
mas não é por causa das minhas boas obras que eu vou ser salva. Eu vou ser salva por causa da cruz, por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Inverte totalmente, irmãos, a situação. Então, no Novo Testamento, não existe minha justiça. No Novo Testamento existe a justiça de Deus, justiça de Jesus. Tá? Então, o Novo Testamento diz que a justiça dos homens, a minha justiça é como um trapo, né? O homem natural, irmãos, é pecador, ele não consegue se santificar, a não ser pelo Espírito Santo, através de uma obra divina, né? Então, em Jesus, as boas obras são consequência da minha salvação e não a causa da minha salvação. É bem diferente, tá? Agora, irmãos, a gente vai ver a justiça do verdadeiro Deus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A justiça do verdadeiro Deus, que não tem nada a ver com a justiça do Velho Testamento, não tem nada a ver com a justiça dos homens, não tem nada a ver com a justiça social, não tem nada a ver com aquela justiça que pesa a mão sobre o inimigo. O Novo Testamento manda amar o inimigo, como é que eu posso mandar Satanás pesar, Jeová pesar a mão sobre ele, como uma vingança, né? Então, a justiça do verdadeiro Deus, irmãos, assim, em termos amplos, na perspectiva cristã, né, se refere à verdadeira retidão, né, as ações e julgamentos de Deus sendo perfeitos, né, de acordo com os padrões da verdade, de acordo com os padrões de Deus, né, isso seria uma justiça de Deus, certo? Mas a justiça revelada no Evangelho é a fé em Jesus Cristo, porque é por meio de Jesus Cristo que nós somos justificados, e justificação tem a ver com se tornar justos, tem a ver com justiça. Eu sou justificada, eu me torno justo somente através de Cristo. Né? Foi o que eu falei, que é o contrário que a gente leu em 2 Samuel, naquele cântico de Davi, né? Que ele se tornou justo por mérito próprio. E no Novo Testamento, ninguém se torna justo por mérito próprio, é somente através de Cristo. Então, Cristo manifesta o seu perdão, manifesta a sua graça, e por isso podemos ser justificados, aqueles que creem e dão a sua vida a Jesus. É a única maneira de alcançarmos a justiça de Deus, é através de Cristo, né? Então, a Bíblia nos orienta a buscar a Deus, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as coisas vão ser acrescentadas, né? Então, no Velho Testamento, a justiça era obedecer à lei. No Novo Testamento, a justiça provém de Jesus Cristo. Vocês veem, irmãos, que realmente a lei foi aniquilada, o Velho Testamento foi aniquilado na cruz, né? Então, em Gálatas 2:21, eu não sei se vai dar para o pastor abrir. Ah, tá. Gálatas 2:21 fala assim, isso, 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. O que isso quer dizer? A graça de Deus está em Cristo. Não podemos aniquilar essa graça. Aqui está falando, se por acaso a justiça de Deus viesse da lei de Jeová, então Jesus morreu em vão. Debalde quer dizer em vão. Vocês entenderam? Esse versículo é profundo, irmãos. A justiça provém de Jesus. Porque se a justiça ia ser proveniente da lei, Jesus Cristo teria morrido em vão.
E Jesus não morreu em vão. Jesus, quando ele morre na cruz, ele cumpre a lei, porque a lei dizia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para os nossos pecados serem remidos, anulados, apagados na cruz, Jesus precisou de morrer, né? E nessa própria cruz, Jesus rasga a lei e os seus mandamentos, né? Conforme está em Colossenses 2,14. Não precisa de abrir, pastor. Mas, se você abrir Colossenses 2,14, você vai ver que a lei é cancelada, é anulada na cruz. Então, a justiça verdadeira se cumpre em nós através de Cristo. Fala, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus vai vir através de Cristo. Nossa redenção é somente através de Cristo. Para alcançarmos a justiça, a verdadeira justiça, somente através de Cristo. Somos justificados gratuitamente por causa de Cristo. Em Romanos 3, queria que o pastor abrisse, Romanos 3, 21, isso é muito interessante, irmãos, isso é muito sério, porque respalda totalmente a justiça de Deus. Romanos 3, 21, isso, fala assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, e é isso que a gente está vendo. Tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, tornar-se justos, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Então, em Cristo somos justificados. 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos. Então, irmãos, a gente vê que a justiça é verdadeira, a justiça de Deus é totalmente atrelada a Jesus Cristo. Então, Romanos 10, 3, aliás, Romanos 10, 3, fala assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Os pecadores, irmãos, não conhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a própria justiça. Eles não se sujeitam à justiça de Deus. Mas o verso 4, 10, 4 fala assim, o fim da lei é Cristo. Né? Não adianta ir por outro caminho. Né? Então, a verdadeira justiça, a justiça divina, não é fazer a justiça vingativa, não é colocar ninguém na mão de Jeová, não é ninguém achar que essa justiça que julga entre os atritos da sociedade vai fazer sempre o bem, na maioria das vezes não faz, né? Então, a justiça do homem, irmãos, nada tem a ver com a justiça de Deus. A justiça de Jeová, da mão pesada de Jeová, nada tem a ver com a justiça do Pai, né? E nunca esquecer que a justiça do verdadeiro Deus vem pela fé em Jesus Cristo. Queria que o pastor abrisse em Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Só para fechar esse assunto e já passar para o finalmente, fala assim, e seja achado nele. Nós temos que ser achado em Jesus, estar em Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei. Então, a justiça que vem da lei de Jeová, irmãos, não serve de nada, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição,
para conhecer a Jesus e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Então, da mesma maneira que Cristo morreu e ressuscitou, nós vamos ser feitos conforme a sua morte, vamos morrer e ressuscitar, né? Ressuscitar para Ele, certo? Em Filipenses 1:11, eu queria que o pastor abrisse, porque fala dos frutos da justiça. Então, eu já entendi que a justiça dos homens, a justiça social, a minha justiça ou a justiça de Jeová, que pesa a mão, não tem nada a ver com a justiça de Deus. Mas aqui fala em frutos da justiça, né? Filipenses 1:11 fala assim: cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus para a glória e louvor de Deus. Por quê, irmão? Quando eu ajo com misericórdia, quando eu atuo com benevolência, com benignidade, com amor, isso aí são frutos de justiça. E Jesus vai ser exaltado. Quando eu atuo, quando eu tenho uma ação de amor, quem é exaltado é o nome de Jesus. A pessoa vai falar, nossa, graças a Deus eu consegui um prato de comida, graças a Deus o irmão me ajudou nessa situação. Vocês entendem? Jesus é exaltado, né? E nisso também está o amor. O amor, irmãos, é uma prática de justiça. Isso está em 1 João 3,10, se o pastor quiser abrir, porque quem não ama o seu irmão, permanece na morte, porque Deus é amor, né? Quem não ama seu irmão não pratica justiça, está fora da justiça. 1 João 3,10 fala assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, vocês lembram? Praticar a justiça, amor, benignidade, benevolência, né, ajuda. Pula para o verso 15, pastor. 3,15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, irmãos, isso é sério. Temos que dar frutos de justiça. Então, irmãos, só para terminar, para dar oportunidade para os pastores se manifestarem, justiça dos homens, não, como dizem na gíria, não vai rolar. Justiça social é um engano. Justiça do Deus do Velho Testamento está mais para odiar o irmão do que para amar o irmão. A minha justiça não serve de nada. Só sobrou uma justiça. A justiça de Deus, que está em Jesus Cristo. A justiça que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm ministrado em nós. Através da palavra, através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu queria ouvir os pastores. Maravilha. Que bom. Esse assunto é maravilhoso, mas eu gostei aí das 5, né? 5 justiças. Isso. É muito bom. Eu lembrei, quando você estava falando, Eliette, eu lembrei daquele versículo de, acho que é 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou mostrar aqui. Espera só um minutinho. Eu acho que é 2 Coríntios, capítulo 3, lá no finalzinho, que ele fala assim, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Significa que a lei do Velho Testamento não tem valor mais para a gente. Para quem está em Cristo, não tem mais essa lei, né? Essa lei ela não
Ela não pode, essa justiça de Jeová, ela não pode ser aplicada a mim, que estou debaixo da lei de Cristo, ou seja, estou debaixo da graça de Jesus, né? Então, muito bom. Eu também gostei daquele versículo que você leu lá, acho que 2 Samuel, né? E o Cântico de Davi. Puxa, olha, eu já li aquilo um monte de vezes, eu nunca parei para pensar como você pensou agora. Né? Da minha própria justiça. Da minha própria justiça. Na realidade, você lê e nem dá muito valor para aquilo, né? 2 Samuel 22, 25. 22, 25, maravilhoso, muito bom. Graças a Deus, Eliette, e eu sempre falo isso, né? Que a justiça de Deus é diferente da justiça humana, né? Então tem muita gente que chega e fala assim, você só pode entrar no céu por meio de Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá, mas e o indígena que não teve a oportunidade de conhecer a Cristo? Como é que vai fazer? Então sempre tem uma pergunta desse tipo para a gente, né? E aquele sujeito que morreu sem saber que existia Cristo e tal, como é que vai ser? Então, a gente não sabe. A justiça de Deus vai prevalecer. A gente não pode esquecer que Deus, ele é justo juiz. Aquilo que é justo para Deus pode não ser o que é mesmo justo da minha lei, como você disse, né? Poxa vida, eu fui injustiçado, tal pessoa fez um mal para mim, eu fui injustiçado. Pela minha vontade, de retribuir no mesmo, no mesmo valor, né? Você a mão de Jeová vai pesar sobre você. Eu levo um tapa na cara, eu devolvo com outro tapa na cara, né? Essa é a justiça humana, mas Deus não pensa como o homem pensa, né? Os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem, graças a Deus, né? Ele tem outra justiça. Amém, era isso que eu tinha para falar. Glória a Deus. Acho que o Valdo e o Weber podem se manifestar aí. Pastor você, Valdo. Pastor Weber, quer falar primeiro? Pode falar, meu querido. Glórias ao Senhor Jesus. Que bênção, hein? Que palavra maravilhosa. Mas tem uma questão. Pastor Sorriso. É o Pastor Sorriso. Glória ao Senhor Jesus. É bom demais estar na presença do Senhor, né, irmão? Tem que ficar só rindo mesmo, não tem jeito de chorar, não. Mas tem uma coisa interessante aí, irmãos. Por que Deus, o Pai, é justo? É uma pergunta, né? Mas por que o Pai é justo? Irmãos, a injustiça está nas trevas, né? Tudo que é injustiça é treva. E aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se não há treva nenhuma no Pai, não tem como ele ser injusto. Não tem um pingo de coerência de ter injustiça no Pai. Mas por que nós sabemos que o Pai é luz e nele não há treva nenhuma? Através do teu Filho Jesus Cristo. Jesus veio e mostrou o Pai para nós. E nós enxergamos no Senhor Jesus Cristo que não há treva nenhuma. Por isso que Jesus é justo. Você acha que tem como Satanás chegar diante do Pai igual ele chegou diante de Jeová? É impossível. Impossível Satanás chegar perto do Pai. Porque é impossível treva chegar perto do Pai. É a mesma coisa que eu estou aqui no meu, aqui onde eu estou, aqui na minha cozinha, aqui, com a luz acesa, e não tem treva aqui. E é impossível ela entrar, ela só vai entrar se eu apagar a luz. Aí vai escurecer tudo. Mas enquanto a luz estiver acesa, eu pergunto, como que uma pessoa em trevas vai chegar diante do Pai?
É impossível, gente. Não tem, não consegue, não é impossível. Não tem como você chegar diante da luz, você tem trevas. Não tem como a injustiça chegar diante do Pai se ela é treva. Então, o que esse versículo me mostra, que o Senhor Jesus Cristo me mostrou, é o seguinte: por isso que a única justiça é a do Pai. Jeová, como é que Jeová vai ser justo? Você está cheio de treva. Se ele habita nas trevas, como é que um ser Deus pode ter justiça nele? Pergunta. Como que o homem natural vai ser justo? Como? De que jeito? Você tem trevas. Como que o STF vai fazer justiça? Está tudo em treva. Não tem impossível. Um Alexandre de Moraes, um Gilmar Mendes, vai ser justo. Como é que um homem de Deus tem condição de ser justo? É impossível. Tem uma aparência, às vezes, faz uma coisa que parece que foi justo, mas se você for ver por trás, tem muita coisa por trás que tira toda a justiça. Por isso que a justiça de Deus, o Pai, é justa. Que é impossível o Pai ser injusto. Ele é luz, inacessível, onde não há treva nenhuma. E isso, irmãos, nós temos que colocar na nossa mente que o Pai, ele é luz e não há nele treva nenhuma. Coloque isso no teu coração, que aí nunca você vai enxergar injustiça no Pai. Por que muita gente fala que Deus é injusto? Porque não conhece Deus. Porque a partir do momento que você conhece o Pai, que não há nele treva nenhuma, pronto, é justo. Aí você fala, não tem como eu falar que um ser desse é injusto. Não tem como eu falar que o Senhor Jesus Cristo é injusto, que ele é pura luz. A injustiça, irmão, é treva. Injustiça é treva. Coloque isso na tua mente. Se houve alguma injustiça, você pode ter certeza absoluta que não foi o Pai. Porque é impossível o Pai ser injusto. Então, guarde esse versículo no teu coração. Vou ler de novo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é justo e não há nele injustiça nenhuma. Entendeu, meus queridos? Então é dessa forma que eu vejo a justiça do Pai. Glória a Jesus. Amém. Pastor Walter? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu só quero acrescentar o seguinte, é que uma das coisas, vamos dizer assim, uma das coisas que mais, assim, chega a assustar, né, as religiões e os religiosos é esta questão da justiça do Pai, né, a justiça de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele nos ensina a perdoar, né? E, inclusive, o perdão é um fator limitante para a salvação. Porque ele fala, né? Assim como você perdoar, você será perdoado. Então, o perdão, ele remete a uma justiça que o ser humano não compreende. Porque já que no Velho Testamento fala, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus Cristo disse, né? O visto que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Quer dizer, que justiça é essa? Se uma pessoa vai e faz com que uma outra, sei lá, um acidente de trânsito, a pessoa vai, atropela, né? E faz com que uma outra pessoa venha perder o braço, né? Não seria justo também que ele fosse lá e colocasse o braço dele para ser cortado? Ele não fez o outro perder o braço, então vamos equilibrar, né? Bom, vamos fazer justiça. Então você fez ele perder o braço, então você também vai perder o seu braço. Isso aí não está dentro da justiça do homem, não está dentro da justiça também de Jeová, né, irmãos? Mas só que Jesus Cristo não é assim. Então, as ações, né, que Jesus nos ensina, né, os ensinamentos do Senhor Jesus, passa com que, aos olhos, né, humanos, daqueles que não conhecem o Espírito Santo, faz com que
a pessoa vem a pensar que não teve justiça nos mandamentos de Jesus, né? Porque a justiça de Jesus, ele é imbuído, né, de misericórdia, né? E conforme ele falou, né, seja vós misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que estás nos céus. Esse foi o entendimento que me parece que Marcos teve, mas Mateus já teve um entendimento diferente. Ele falou, seja vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Então, a misericórdia, ela tem ligação com a perfeição, né, que está em Deus, né, que está em Jesus Cristo. Então, só queria estar acrescentando isso daí. Amém. Vamos fazer uma rápida oração para encerrarmos a gravação. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por essa mensagem tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos trouxe através da Eliette. Obrigado, Pai, pela vida da Eliette. Abençoa, Senhor, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem pelo YouTube, Senhor, que essas pessoas cheguem à conclusão de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O justo Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.